deixa no seu aluno uma semente de ele se lembrar de um episódio, de uma aula, de uma palavra dada, dita, ou de um gesto feito, isso é o que marcou e o que faz com que nós nos sintamos gratificados. Parabéns pela homenagem. Muito obrigado. Aproveitando aqui, desembargador, o significado dessa homenagem para o senhor? De alegria, de felicidade, eu disse sempre, olha, de reconhecimento, a gente sempre se questiona se é realmente o merecedor. O tema do meu discurso será esse, né? O merecimento. Eu vou tentar explicar, eu vou sintetizar no final do recurso para você, do discurso para você. Eu não fiz nada de excepcional, mas tentei fazer o mais excepcional possível de minhas ações aqui. Talvez seja esse o resultado dessa homenagem que eu estou recebendo hoje. O que é que mais o senhor sente falta do cotidiano de Campina Grande, exercendo a desembargadoria lá em João Pessoa? A faculdade de Direito e exercer a jurisdição no primeiro grau. É diferente do segundo grau, né? Eu digo aos meus assessores, repito isso muitas vezes a eles, que se eu pudesse, retornaria ao primeiro grau. Tanto quis chegar ao segundo grau, mas o exercício da jurisdição no primeiro grau, na audiência, de estar ali junto com o jurisdicionado, principalmente nas varas em que eu exercia a jurisdição aqui, foi a segunda vara da família, por 7 anos, e por 14 anos a vara de infância e juventude. Então é aquele dia a dia, né, com o jurisdicionado, com as pessoas, com seus problemas, e você poder exercer a jurisdição tentando fazer de uma forma diferenciada. Não é o juiz que se atenta aos autos, mas o juiz que se utiliza do processo para chegar àquela situação que envolve aquele conflito entre aquelas pessoas e tenta resolvê-los. Isso é gratificante demais. Então eu sinto uma saudade muito grande disso. E do cotidiano de Campina? Do cotidiano de Campina, eu talvez não tenha sentido uma falta muito grande, porque continuo morando aqui, né? Quando eu fui para João Pessoa, passei um tempo residindo lá, mas agora eu estou de volta plenamente a Campina Grande para vivê-la no meu dia a dia. Não sou um homem de frequentar lugares, bares, restaurantes e tal, não é muito da minha vida, é mais a minha casa, mas respirar o ar de Campina. Eu tenho sempre uma história para contar. Quando eu venho de João Pessoa e chego ali no quilômetro 114, quando dá aquela curva que você vê Campina Grande, estou chegando em casa, é a minha casa. Então respirar o ar de Campina é muito importante para mim. Professor Romero Marcelo, qual o recado para aqueles alunos que estão agora saindo do curso de Direito? Alguns com sonho de chegar à magistratura, outros quem sabe, ao Ministério Público. Qual o recado para esses alunos? Perseverança, estudo, não é? Dedicação. A profissão do advogado é uma profissão muito difícil, porque é uma profissão de embates, não é? Me dizia o professor Carlos Romero uma coisa interessante. O Carlos Romero foi juiz e era um escritor, um filósofo. E ele dizia, olha, o direito é a única profissão que você não exclui o outro profissional. Você procura um médico, praticamente você exclui os outros, pelo menos dentro daquela especialidade. Mas no direito não. Quando você procura um advogado, a outra parte também tem que procurar um advogado. Então, é sempre uma profissão que soma, não é? Mas para um embate intelectual, um embate em que se procura fazer justiça. E fazer justiça, que é o ideal, é preciso muita coerência, é preciso muita paciência, é preciso muito conhecimento da técnica do direito e principalmente de uma ética profissional. Desembargador, está em pauta no país 2 assuntos relacionados às cortes, do Supremo Tribunal Federal: o fim da vitaliciedade, ou seja, do mandato com tempo indefinido, e também o abrandamento do potencial das decisões monocráticas. Como magistrado e como professor de direito, como é que o senhor avalia essas duas propostas
em pauta? Bom, a primeira proposta é uma questão constitucional de como se quer a Corte Constitucional. O Brasil tem uma Corte Constitucional sui generis. O Supremo Tribunal Federal não é simplesmente a Corte Constitucional do país. Ela é também a Corte Constitucional do país. Mas é também um órgão jurisdicional. Por quê? Porque tem a competência para julgar nos crimes do presidente da República, os membros do Congresso Nacional, né, os membros do Ministério Público Federal, do Segundo Trânsito, julga também os ministros dos tribunais superiores. Portanto, é um tribunal com exercício jurisdicional. Essa peculiaridade na nossa Suprema Corte precisa ser muito bem discutida para que se modifique essa questão da vitaliciedade. Em alguns países, há uma parte de constituição das Cortes Supremas de forma vitalícia e uma parte de forma por mandato, né, temporário. Mas isso é uma questão constitucional, de que quer que o Brasil vai querer para a sua Corte Constitucional. Não há como se dizer vai ser dessa forma ou vai ser de outra forma. Eu, particularmente, entendo que o Brasil, no caso específico do Brasil, a manutenção do status quo, ou seja, da vitaliciedade, deve ser mantida. Né? Quanto à questão das decisões monocráticas. As decisões monocráticas são importantes. Elas são importantes. Por que são importantes? Porque o julgamento, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela leva um tempo muito grande na discussão. E muitas vezes situações emergentes, e mais uma vez a peculiaridade do Brasil com relação ao Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Ora, nós temos uma Constituição de 35 anos. Nós não temos ainda, apesar da Carta Constitucional nos permitir uma estabilidade democrática, pelo menos do ponto de vista formal, nós sabemos que, do ponto de vista da ambientação democrática, ainda precisamos caminhar muito com isso. Tudo deságua no Poder Judiciário. Todas as questões importantes do país, muitas vezes saem do Legislativo, saem do Executivo, saem da própria sociedade, tá certo? Questões cada vez mais relevantes, certo? Para serem decididas jurisdicionalmente. Nós precisamos amadurecer para que essas questões sejam resolvidas no seu âmbito, no âmbito político, no âmbito social, tá certo? E somente aqueles conflitos que realmente possam ensejar uma questão jurisdicional, ou seja, uma questão de direito, não se pode chamar, e o que se deve chamar de jurisdicional. É uma questão de conflito de direitos. Quer dizer, muitas questões que são puramente sociais, tá certo? Ainda no âmbito legislativo, questões partidárias, são trazidas para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se nós formos esperar por isso, a demora por isso pode levar a não se atender à jurisdição, a não se garantir aquela situação de fato naquele momento. Mesmo porque as decisões monocráticas, elas são passíveis de recursos internos para que sejam julgados. O Supremo Tribunal Federal já modificou o seu regimento interno para dar maior celeridade a essas questões. Mas é algo também a ser discutido. O que é que o Brasil quer para o exercício jurisdicional? Tá certo? Tudo numa democracia gira em torno do ordenamento jurídico e de sua Constituição. E o peso que o Poder Judiciário tem suportado, tanto no que diz respeito ao volume de processos. Não há Corte Constitucional no mundo que tenha o volume de processos que tem o Supremo Tribunal Federal. É inimaginável. Então nós precisamos questionar isso, tá certo? Abrir o diálogo, tá certo? E o Congresso e a sociedade é quem vai dizer qual o judiciário que pretende ter.